Muito bem, amigos. Por enquanto ninguém chegou aqui ainda, mas eu sei que depois mais gente pode estar assistindo, por isso já estou dando as boas-vindas. Nós estamos começando aqui a classe Ser Comunidade, que é uma classe da comunidade Sentir Mais. Essa classe ela acontece mensalmente e na primeira aula nós falamos aqui sobre o que é ser uma comunidade missional e hoje nós vamos ver a diferença entre comunidade atracional e comunidade missional, tá bom? Então, nós vamos, daqui a pouquinho, dar início à aula, nós vamos ter uma participação surpresa, daqui a pouquinho vamos estar chamando essa pessoa aqui para participação surpresa, mas o nosso tema de hoje, ele vem tentando fazer essa separação ou dicotomizar as duas coisas. A diferença entre uma comunidade atracional e uma comunidade missional, que é o caso da comunidade Sentir Mais, tá bom? Eliene está aí também com a gente, seja bem-vinda, Eliene. Não vai embora não, que o tema de hoje vai ser bem interessante. Nós vamos falar sobre comunidade missional, comunidade atracional, tá bom? Já tem algumas pessoas entrando aí, daqui a pouquinho vou chamar aqui meu convidado surpresa. Um grande abraço, Eliene. Então, o tema de hoje é essa, tá bom? Quem tá entrando aí, ó, garota de boa, tô vendo a galera entrando aí, sejam bem-vindos, viu? Não vão embora não, o tema hoje vai ser muito bom. Repito, para quem tá chegando agora, essa classe aqui, essa live que nós estamos fazendo hoje, faz parte de uma classe da comunidade Sentir Mais, a comunidade da qual eu sou pastor aqui em Altamira, no Pará. E essa classe é uma classe que acontece mensalmente. A primeira aula que tivemos já foi aqui via live, aqui no Instagram. Nós tivemos o primeiro tema, o que é ser uma comunidade missional, e hoje nós estamos tentando entender juntos, nós vamos entender juntos o que é uma comunidade atracional e uma comunidade missional. Qual a diferença entre essas duas coisas, nós vamos estudar. Essa aula de hoje está baseada em algumas experiências que nós tivemos, alguns livros que nós estudamos, como por exemplo o livro Uma Igreja com Propósito, a Igreja Missional na Bíblia, e um simpósio de missão urbana, um simpósio de teologia, missão urbana na FADBA em 2018. Então fizemos essa busca aí em materiais para tentar hoje conversar com vocês sobre a igreja atracional versus uma igreja missional, tá bom? Então estou esperando aí o pessoal entrar, nossa live começa agora às 4 horas, tá bom? Então vai aguardando aí que o tema de hoje vai valer muito a pena. Eu tô vendo uma galera entrando aí, sejam bem-vindos, tá bom? Karina, Denner, pastor Denner, Andressa Rocha também, sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado por estarem aqui. O tema hoje vai ser bem interessante. Emily também tá aí com a gente. O tema de hoje vai ser bem interessante. Não é uma pregação, vai ser uma espécie de uma aula, tá bom? Nós vamos ter um convidado aqui também que vai entrar com a gente. Cauê, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho vou ter um convidado surpresa, não avisei para ninguém, não postei em lugar nenhum. Vai entrar aqui um outro pastor para conversar com a gente sobre esse tema hoje, que é a igreja nacional versus igreja missional. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Já vou adiantando para você que a maioria das nossas igrejas, provavelmente a sua igreja aí, é hoje uma igreja atracional. É uma igreja que espera atrair pessoas. E o ideal de Deus para as nossas igrejas é que sejamos uma igreja missional. Você vai ver então qual é a diferença entre essas duas coisas. Minha igreja é atracional, por quê? Quais são as características de uma igreja atracional? E como deve ser uma igreja missional? Nós vamos ver aqui hoje, tá bom? Então não sai daí, já convido você aí que já chegou a orar comigo então. Você que já chegou, seja muito bem-vindo, tá bom? Tô vendo o pessoal, portadores da verdade. A dona Berenice, que é a minha sogra, já está aí também. Sejam bem-vindos, viu? Todo mundo que já chegou, seja muito bem-vindo. Convido você, como está aí na sua casa ou aonde você estiver, feche seus olhos. Nós vamos orar para o início dessa aula. Querido Pai, obrigado por mais uma aula da classe Ser Comunidade. Essa aula que acontece mensalmente e nós temos crescido muito com isso. Agradecemos ao Senhor por isso. E que hoje nossa comunidade, as pessoas que assistirem essa live possam ser abençoadas por mais essa aula que teremos dessa classe, que hoje, ao entendermos o que de fato é uma comunidade missional, a diferença dela para uma comunidade atracional, que sejamos de fato despertados para um novo momento, para uma igreja ideal que o Senhor espera de nós. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Deixa eu chamar aqui o meu convidado
especial, convidado surpresa. Deixa eu ver se vai chegar. Aguardando aqui. Tá chegando, tá chegando. Aí, tá entrando. Vamos ver se vai. Nosso convidado surpresa. Não avisei para ninguém, não coloquei em postagem nenhuma, não coloquei em cartaz, não coloquei para divulgação. É um convidado surpresa. Eu disse que teria surpresa aqui hoje. Tô vendo a galera aí, o Clube Portadores da Verdade, é o Clube de Desbravadores. Sejam bem-vindos lá em Minas Gerais, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar de novo. Não está chegando o nosso convidado. Mas vamos lá, só para já dar introdução ao tema, como eu disse, a classe Ser Comunidade é uma classe da comunidade Sentir Mais. A comunidade Sentir Mais é uma comunidade adventista que eu pastoreio aqui em Altamira, no Pará. É uma comunidade que tem um público voltada para o público pós-moderno, para o público de mente secularizada. Então, é um trabalho bem especializado, é um trabalho bem específico para um grupo. Então, essa classe acontece para essa comunidade aqui. Mas você que chegou agora, não tem problema, você não vai embora por isso, não. Você é muito bem-vindo. Lilian, seja bem-vinda. O pastor Guilherme também, seja bem-vindo. Breno, seja bem-vindo também. Mesmo você não sendo da comunidade Sentir Mais, não tem problema, você é muito bem-vindo, tá bom? Mas como eu estava dizendo, eu pastoreio essa comunidade aqui, e essa comunidade nós temos uma classe, que é a classe Ser Comunidade. Infelizmente não deu para ter essa classe presencial, era o nosso planejamento ter essa classe uma vez por mês, mas acabou tendo que acontecer aqui mesmo via live no Instagram. Essa classe, na primeira aula, nós falamos sobre o que é ser uma comunidade missional, as características de uma comunidade missional, como é a igreja que Deus espera de nós hoje. E hoje nós vamos ver a diferença entre uma igreja tradicional e uma igreja missional. Já te adianto que a igreja missional é a igreja que Deus espera de nós. E uma igreja tradicional, 90% das igrejas hoje em dia são atracionais. Tá bom? Então vamos lá. Igreja tradicional, o que é uma igreja tradicional? Eu acabei de dizer que 90% das igrejas hoje, as igrejas adventistas, são igrejas atracionais. São igrejas que realizam os eventos e esperam pelo povo. São igrejas que preparam lá o grande evento, preparam a ornamentação. A sua igreja é assim? Pois é. É a igreja que prepara tudo, espera o grande evento, e aí espera o povo chegar, espera o povo vir. E aí, quando o povo não vem, é porque o mundo não quer saber mais hoje de Deus. É porque hoje o povo é muito difícil. Nunca é por culpa nossa. Porque a gente não soube preparar bem. Não é porque a gente não está indo atrás do povo. É porque o povo não quer saber mais de Deus hoje em dia, pastor. Hoje é muito difícil. Hoje é muito complicado. Você concorda comigo? Se concorda, pode deixar aí no comentário. Se discorda também, pode ficar à vontade. Ale, seja bem-vinda. Você que está chegando aí. Mas a igreja tradicional, como eu disse, a maioria realizam e esperam o povo vir. Só que o povo não vem. Hoje em dia é natural que o povo não venha mesmo. Não adianta você preparar, pode preparar o grande evento, convidar Arautos do Rei, convidar o melhor pregador, o pastor Luiz Gonçalves, para estar aqui com a gente. Se você, porventura, não tiver ido atrás do povo, o povo não vai vir. Isso vai acontecer. Então, quando o povo não vem, a gente fica frustrado dizendo assim, não, porque o povo não quer saber mais de Deus, inventa uma série de desculpas, o que, na verdade, a culpa acabou sendo nossa. Porque a igreja atracional, ela gosta de grandes eventos, ela gosta de atrair pessoas, por isso o nome é a igreja atracional. Ela faz o programa e espera o povo pular dentro do barco. Você vai entender por que eu tô falando aqui sobre pular dentro do barco. A ideia de pular dentro do barco tem muito que ver com pescaria. Afinal de contas, não é isso que Jesus espera que nós sejamos, pescadores de homens? Só que tem gente, ao invés de entender de pescaria, entender de peixe, não, ele quer que o peixe pule dentro do barco. Essa é a igreja tradicional. É a igreja que fica esperando o povo vir. Prepara o grande evento, o povo não vem e fica frustrado. Fala que o povo não quer saber mais de Deus hoje em dia, que hoje em dia está muito difícil, o povo não quer saber mais de Bíblia, mas o problema está com a gente. É porque a gente não foi em busca do povo. Nós não fomos pescar, a gente está esperando o peixe pular dentro do barco. Eis aí o grande problema de uma igreja que pode ser considerada como igreja atracional. Tá bom? Outra coisa sobre igreja atracional é que a igreja atracional, ela acha que deve ser um imã que atrai pessoas. Vou ficar aqui paradinho e o povo que venha. O povo que venha. Se eles não vierem, problema deles. Eles estão perdendo a salvação. Nós estamos aqui esperando e tal.
Ok, vamos ver se vai entrar agora. Vamos ver se vai entrar agora meu convidado especial aí. Mas como eu estava dizendo, a igreja tradicional, ela se considera um imã. Ela acha que, não, vou ficar aqui esperando, aguardando o povo que venha. E aí, quando o povo não vem, a gente se sente frustrado. A igreja tradicional, ela tem essa característica. E se você parar para analisar, se você pode até concordar comigo ou discordar, pode colocar no comentário. Se você parar para analisar, hoje cada vez menos as pessoas vão a grandes eventos na igreja. É ou não é? Você reparou e fez uma comparação como que eram os evangelismos no passado, como que eram os grandes evangelismos de grandes tendas no passado e como é o evangelismo hoje em dia, o evangelismo público? Antigamente, o evangelismo público, você colocava facilmente 500, 1000 pessoas no auditório. É ou não é? Mas hoje em dia, como é que é? Se você conseguir colocar 50 pessoas no seu auditório, você fez um grande feito. Realizou uma grande coisa. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas cada vez menos vão a grandes eventos. Não é porque o povo tem preconceito com a igreja. A questão não é essa. A questão toda é que o povo hoje foi se habituando com uma ideia de uma mente individualizada. É um povo que quer viver cada vez mais sozinho, cada vez mais entre eles só e não acha, às vezes, que não precisa de uma religiosidade, acha, às vezes, que não precisa de uma igreja, de uma comunidade religiosa para estar vivendo sua religião. Aí, sabe o que acaba acontecendo? A pessoa quer viver no seu isolamento. O pensamento moderno, que foi até aí início da década de 90, depois disso nós já temos o pensamento pós-moderno acontecendo, mas, deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o meu convidado, gente, vocês me perdoem, viu, que a gente está tentando conectar e não está indo. Mas vamos lá, vamos tentar entrar aqui com ele. Mas, como eu estava dizendo, o pensamento individualizado, que perdurou durante muitos anos no pensamento moderno, ele veio até mais ou menos aí início da década de 90, do início da década de 90 para cá já é o pensamento pós-moderno que mudou um pouquinho, mas as nossas gerações, dos nossos pais especialmente, foram educados de que é cada um por si, é cada um no seu quadrado, cada um vivendo no seu cantinho. Aí quando você convida para um grande evento, olha aí, chegou. Que deu certo, graças a Deus. Agora, tá aí, ó. Gente, esse aí é o meu convidado, irmão Azevedo, chegou aí, né? Irmão Azevedo, estou apresentando para vocês, esse aí é o meu irmão, o pastor Rafael, nosso convidado de hoje, nosso convidado surpresa. Não anunciei para ninguém, viu, Fábio? Tá Não anunciei certo. para ninguém, foi surpresa, não coloquei em postagem nenhuma, eu falei, só tem um convidado surpresa. Aí o povo tá aí, e a gente está conversando aqui agora, pastor Rafael, sobre a igreja tradicional. E nós estamos falando aqui que cada vez menos as pessoas vão a grandes eventos na igreja. E o que eu estou falando que o motivo disso é que nós temos a mente moderna, né, que durou aí até mais ou menos, pensamento moderno durou até mais ou menos, vamos dizer aí, até início da década de 90, depois disso veio o pensamento pós-moderno já, e eu sei que você entende bem de pensamento pós-moderno, você estudou bem sobre isso durante a faculdade. Tem até o pensamento hipermoderno, né? O pensamento hipermoderno já é o vigente, né? Já é o de hoje em dia. Mas o pensamento moderno, que durou até o início da década de 90, pregava muito individualismo. Tanto que se você assistir os filmes da Sessão da Tarde, você vai ver gente morando sozinha, não vê gente tentando viver em comunidade. É gente vivendo isolada mesmo, cada um por si, é aquele negócio do cada um no seu quadrado. Sabe como é que é? Exatamente. Então, essa ideia que perdurou, pelo menos na geração dos nossos pais, ela continua ainda hoje no pensamento de muita gente, e aí se tornou cada vez mais difícil essa ideia de isolamento, de trazer pessoas para grandes eventos. E aí a igreja tradicional não vinga, porque as pessoas não vêm. A igreja tradicional, imagina assim, eu vou ficar aqui paradinho, esperando no meu canto, o povo que venha, o povo que pule aqui no barco. Mas não pode ser assim, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, pastor Rafael, sobre essa questão da igreja tradicional, de que o povo não vem mais. É assim mesmo? Então, eu acho até muito interessante esse aspecto das pessoas virem e pular no barco, né? Isso é uma comparação que lá atrás, desde lá atrás, Jesus já fazia muito bem feito. Quando ele vai chamar Pedro, por exemplo, ele fala que vai fazer de Pedro pescador de homens. Eu vou tirar meu óculos, que eu acho que tá dando reflexo. Não? Tá tranquilo? Não. Vai de boa, vai na sua. Então, quando... Eu não sei aí se tem alguns irmãos que me acompanham. Aliás, deixa eu, antes de começar
a dar uma explicação, aliás, a dar minha opinião sobre o assunto, deixa eu cumprimentar todo mundo, uma boa tarde para todos vocês, agradecer aí meu irmão, agradecer o pessoal aí que está ao vivo aqui com a gente, e que bom que você está aqui, porque isso talvez, o que nós vamos falar hoje, talvez vai desconstruir o que você tinha de igreja, o que você tinha de igreja adventista, o que você tinha de missão. Vai falar assim, meu Deus, talvez eu fiz a minha vida inteira e eu estou fazendo errado, por isso que não está dando certo. Só para nós começarmos a falar a respeito disso, eu estou suando aqui, porque aqui em Barra de São Francisco, eu estou aqui no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, aqui faz muito calor. Muito, muito, muito calor. Mas como nós estávamos falando a respeito do peixe, a respeito de esperar o peixe pular dentro do barco, quem pesca, só essa frase já explica, eu acho que praticamente tudo. Porque como que você sai para pescar e fica esperando o peixe pular dentro do seu barco? Pode acontecer? Ah, pode acontecer, pastor. Ok, eu acredito, pode acontecer sim. Mas é uma coisa raríssima para acontecer. É uma raridade, é uma exceção. Exatamente, é uma exceção. E hoje a maioria das igrejas, como você estava falando aí no começo, estava tentando entrar, mas não consegui, hoje, muitas igrejas, mais de 90% das igrejas estão esperando isso. Elas saem com o barco e fazem... tem muitas igrejas que saem com um barco simples, né? Um barco pequenininho, mas tem igreja que está saindo pior, com um navio, aquele navio gigantesco, e esperando o peixe pular lá dentro. Esperando o peixe pular lá dentro. Isso nós podemos fazer um exemplo das igrejas grandes e igrejas pequenas. Por que as igrejas grandes, a tendência é batizar muito menos do que as igrejas pequenas? As igrejas pequenas dos bairros batizam muito mais. Por quê? O barco é pequenininho e ainda tem alguns peixes que conseguem pular dentro. Mas agora, os Titanics, os navios gigantescos, os peixes nunca vão pular lá, porque é uma fortaleza. Entendeu? Eu acho que essa frase explica muito bem o que é a igreja missional e uma igreja tracional. Porque isso vem... E assim, durante algum tempo na história do cristianismo, já foi ideia de Deus a igreja ser uma igreja tracional. Não sei se você vai falar um pouco sobre isso na frente. Já foi sim ideia de Deus. Mas hoje em dia, depois que Cristo veio, a nossa missão é sair. A nossa missão não é esperar. A nossa missão é sair. Ele deixou a grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ide, vai na Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Não fica esperando aqui em Jerusalém que eles vão vir para cá. Já foi assim. Mas hoje em dia, eu acredito até por uma estratégia do inimigo mesmo, para retardar aí a nossa pregação do evangelho, nós ficamos esperando. Não, fica esperando, faz um grande evento. E as pessoas vêm, e outra coisa, ninguém se converte de grande evento. Acontece aquelas conversões, em massa, né? Isso, em massa, aquela coisa, vem todo mundo na frente, chora no apelo. E aí até no sermão que eu fiz quarta-feira, eu falei sobre isso. O arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E uma mudança de vida é um processo. É um processo. E o processo vai acontecer quando você joga a rede, quando você vai. Quando você não atrai, mas você sai para poder buscar. Eu acho interessante que, como você mencionou, em algum momento o povo de Deus, o que se aguardava do povo de Deus é que fosse uma igreja atracional. Em algum momento o povo tinha uma missão que a gente chama na teologia de missão centrífuga, né? Que é uma missão para dentro. Mas, a partir de um tempo, ela passou a ser uma missão centrípeta. É uma missão que vai para fora. Porque, durante muito tempo, Deus esperava que o povo de Israel fosse o povo que atraísse, o povo que chamasse as outras nações para si. Mas, de Jesus para cá, a igreja cristã, ela deveria ser uma igreja missional, uma igreja que vai ao encontro, como você mencionou, o ID, não uma igreja que espera mais, não uma igreja que atrai. É uma missão centrípeta, é uma missão que sai, uma missão que vai e prega o evangelho, né? Eu tô vendo um comentário aqui, isso, do comentário Breno, do pastor Breno, pastor Breno lá de Campinas, está acompanhando a gente aí. O pastor Breno falando sobre as grandes igrejas, né? Que se iniciou com Constantino. Até é bom a gente mencionar isso aí, que é uma ideia, uma visão teológica que o pastor Breno está colocando aqui.
a igreja bíblica é formada de um pequeno grupo de pessoas, né? Grandes igrejas, se você perde relacionamento, pequenas igrejas, nós nos tornamos mais famílias. As grandes igrejas nascem com Constantino com aquela ideia de profissionalizar o pregador, profissionalizar o cantor, e aí os irmãos que são aqueles que sempre estavam acostumados a fazerem alguma coisa, agora passaram a ser meros espectadores. E isso foi ruim demais, né? A ideia da igreja menor, dos pequenos grupos, como a gente tem hoje em dia, tem muito mais força na ideia missional do que a grande igreja, né? Eu estou vendo aqui um outro comentário também, que deixa eu ver, tem mais uma pessoa, Cris Braga falando, Fal Cris Braga, está falando, às vezes quando choramos é porque reconhecemos o nosso pecado e impotência de mudar, né? Mas o verdadeiro arrependimento não é só chorar. Você pode chorar, sim, mas tá certo, o verdadeiro arrependimento leva a mudança, sim. né? Leva a mudança. Muitas das vezes o choro, até vou falar de novo, porque senão pode ser até mal interpretado, muitas das vezes o choro, ele é legal, bacana, e assim, isso é um processo da mudança, mas muitas pessoas param ali, param no choro, param no apelo, e aí é um processo, ele não muda. E aí o que acontece? A pessoa vai lá na frente no apelo, chora, e não tem problema nenhum em chorar. Nenhum em chorar, sim. Você pode chorar sim, é o momento que você está reconhecendo os seus erros, mas não pode parar por ali. É um processo. Porque Quando vai ficar só ali... no emocional, né, pastor? Exatamente. Vai ficar só no emocional. O choro foi o emocional, mas tem que ter o lado racional da conversão. Com até certeza. Abrindo parênteses, que não é o tema aqui da nossa discussão, mas abrindo parênteses para explicar a questão de conversão, o choro é a parte emocional da coisa, mas a parte racional te leva à mudança. Então tem que ter o equilíbrio entre o racional e o emocional nas coisas. Você vai sentir, mas também você tem que pensar racionalmente e levar à mudança. Mas voltando a falar sobre o que é uma igreja, agora sobre igreja missional, nós falamos que a igreja tradicional é aquela que espera, aquela que fica esperando o peixe pular no barco, é aquela que... 90% das igrejas são essas. Provavelmente eu estou falando para muita gente que a sua igreja é assim. Agora, a igreja missional, como que ela funciona? A igreja missional, podemos dizer que é como se você fosse um missionário no seu bairro, ou na sua esfera de atuação. Como é que um missionário faz quando ele é enviado, por exemplo, para outra cultura? Para a China. Olha, para a China não, que é ruim que tem um coronavírus. Outro lugar. Vai para a África, vamos dizer. Outro, pula. China não. Vai para a África. Foi chamado para ir para a África, vamos dizer. E aí, quando você chega na África como missionário, quais as coisas que você tem que fazer para lidar rápido ali como missionário? Primeiro, você precisa aprender cultura, você precisa aprender costumes, você precisa aprender linguagem. E ser um missionário, olha, vamos ainda no missionário. Ser um missionário lá na África, eu preciso saber qual é a cultura do povo, para eu não chegar lá todo deslocado e querer fazer coisa de brasileiro lá na África. Não vai dar certo. Eu tenho que aprender os costumes, eu tenho que aprender a linguagem do povo para me comunicar bem. O missional, ele tem essa mesma tarefa, o missional ele tem essa mesma função de um missionário, só que no seu bairro, no seu trabalho, na sua esfera de atuação, aonde ele está inserido, Deus chama para você ser um missionário ali dentro. E a esse missionário no bairro, nós damos o nome de missional. E é por isso que a igreja precisa ser missional. Porque muitas vezes a igreja está dentro do bairro, apesar de ser pessoas do bairro, a gente não sabe qual é a cultura daquele bairro ou da cidade, a gente não sabe quais são os costumes dos moradores do bairro, não sabe qual é a linguagem que eles estão comunicando. Eu me lembro uma vez, pastor, que o pastor Jair Miranda, um pastor lá em São Paulo, que é o líder da ação solidária lá em São Paulo, de uma das associações lá, e ele dizia assim, a nossa igreja não conseguia entrar nos condomínios, os condomínios são fechados, né? Como é que a gente ia conseguir entrar? E aí, a ideia missional dele, o que ele pensou? Já sei. Nós vamos começar a observar o que o povo faz, quais são os costumes, qual é a cultura do povo, qual é a linguagem, o que eles gostam de fazer. Sabe o que ele percebeu? Ele percebeu assim, que as pessoas sempre saíam, depois de chegar do trabalho, trocavam de roupa, colocavam uma roupa leve e saíam para passear com o cachorro. E era muita gente saindo para passear com o cachorro. Qual foi a ideia? A igreja precisa ir de encontro a eles. A igreja precisa sair para pescar. A igreja não pode esperar o peixe pular no barco. Então, vamos sair para ir de encontro a esse costume que eles têm. Então, era um costume, era uma cultura, sair com o cachorro para passear. O que eles fizeram? Vamos separar uma vez por mês uma salinha das crianças na igreja para dar banho e tosa em cachorro.
E aí as pessoas que eles nunca conseguiam alcançar lá dentro do condomínio começaram a vir. Aí a ideia de ser atracional é legal, porque primeiro você entendeu, você foi missional primeiro. Você foi lá, entendeu a cultura, o costume e tal, viu que a ideia é cachorro? Poxa, vamos atender essa necessidade que eles têm. E aí eles trouxeram para dentro da igreja, o povo começou a vir dar banho e tosa nos seus cachorros, e eles convidavam para a programação do domingo à noite. Olha aí, galera, vai ter uma programação domingo à noite, vocês podem vir aqui. E como a comunidade já estava se tornando amiga da igreja, porque a igreja estava indo de encontro a um costume deles, a comunidade passou a vir nos programas religiosos também da igreja. Porque a igreja foi uma igreja missional. E aí, sobre essa ideia de ser missional, o que a gente pode falar aqui, pastor Rafael, sobre ver o que as pessoas ao nosso redor estão fazendo? O que a gente pode acrescentar nisso aqui? Primeira coisa que nós precisamos fazer é nos inserir. É porque tem muita gente que é da igreja para casa, da casa para a igreja. Se você não se inserir, se você não descobrir a necessidade do povo, ou até mesmo como o povo vive, tem uma história muito interessante que um amigo meu, pastor Mateus, lá de Juiz de Fora, ele conta que ele estava num país muçulmano, aonde lá é costume, a mulher não fala com o homem diretamente. A mulher, ela não tem essa de desafiar o homem. E se o homem vê uma mulher andando sozinha na rua, é um país bem fechado, ele não pode nem falar o nome, mas ele pode então pegar pelo braço dela e levar para ele. E ele então falou com as meninas que estavam com ele: olha, gente, aqui eu vou ter que andar na frente de vocês e vocês andando atrás de mim. E ele disse assim, ó, e aí a gente estava lá passeando pela rua, e aí ele falou assim, de repente, eu falei com elas, olha, não sai de perto de mim, porque quando eu ando assim, eles estão vendo que vocês estão comigo. Tá tudo certo. E aí uma delas ficou para poder olhar um negócio, e aí um homem foi, mexeu, o outro foi, a menina foi e respondeu, o rapaz. Ele falou que de repente ele olhou para trás, estava uma confusão formada, um monte de homens já bravo e gritando, e aquela coisa toda, aquela confusão no centro da cidade. E aí ele teve que chegar e falar assim, não, ela está comigo. E aí ele falou assim, que o rapaz falou com ele assim, então faz o seguinte, ensina ela. Aí ele teve que explicar, olha, nós somos do Brasil, e aquela coisa toda, nós não somos daqui. Ele falou assim, pois então ensine a sua mulher que aqui não é o Brasil. Aqui ela está em outro lugar. Aqui mulher não fala com o homem desse jeito. Ele estava estudando depois um pouquinho mais, ele disse assim que eles poderiam até mesmo começar a bater nessa mulher. Ele falou assim, imagina a confusão que ia dar. Porque assim, cultura é diferente. Se você não respeitar, porque muitas das vezes acontece, a igreja é construída em um lugar novo, e aí os irmãos vão para lá, e a igreja até destoa do restante da comunidade. A igreja é uma igreja bonita, uma igreja bacana, os irmãos, aliás, as pessoas em volta ali, vêm os irmãos indo sábado na igreja, todo arrumado, os irmãos de terno e gravata, todas as irmãs com um vestido bacana. Eu não estou dizendo que não tem que se arrumar para ir para a igreja, não é isso que eu estou dizendo. Claro. Estou dizendo que as pessoas olham aquilo ali em volta e pensam assim, eu não tenho nem roupa para ir naquela igreja. Não vou. Exatamente. Quando aí nós fazemos uma programação, um evento, né? E aí fica naquela coisa assim, ó, não, nós vamos fazer um evento aqui. E aí a igreja, para a comunidade, a igreja já é chique. E aí faz um evento, a igreja fica mais chique ainda, com bola, com enfeite na porta, aquela coisa toda, carro chegando. Nem entra. O pessoal fala, não, isso aí não é para mim nunca na vida, eu não vou. Porque eu não tenho nem um chinelo de dedo, eu não tenho. Então não vou. Então assim, isso tudo acontece porque a igreja não entende quem está em volta. E se não entender quem está na sua volta, você não vai alcançar nunca. Se você não falar a mesma linguagem deles, nunca você vai alcançar. Não alcança. O pastor Breno está comentando aqui, dizendo que é interessante que quando você interpreta a Bíblia, você vai ver que o papel missionário da igreja sempre foi compreender a cultura, a língua, o contexto, para interpretar a cultura local de forma certa. O missional ou a igreja missional vai fazer a mesma coisa que o missionário faz quando chega em terra estrangeira, que nem você contou o caso aí. Tem que entender cultura, costumes e linguagem.
A igreja missional, ela entende o seu bairro. Às vezes, como você estava falando no início, a gente cria uma bolha, que é uma bolha do cristão, uma bolha do crente, que você, mesmo estando dentro do bairro, nasceu no bairro, cresceu no bairro, você está muito distante do bairro. Você não fala mais a linguagem do bairro, você não tem a cultura do bairro, não entende os costumes do bairro, porque você criou uma bolha ao seu redor. É por isso que Jesus fala assim, eu não os peço que os tire do mundo, mas que eles estejam lá no mundo, falando com o povo. Eu até falei isso domingo passado numa live, que nós devemos ser o sal da terra. O sal não vai fazer diferença nenhuma dentro do saleiro, o sal só misturado com a comida que faz a diferença. Então a gente tem que estar no meio do povo, entendendo o costume, a linguagem. Isso é ser uma igreja missional. Sim, até você estava mencionando aí. Não, pode falar, Sim, pode falar. Tem até dois aspectos interessantes. Pode ir, fica à vontade. Primeiro os mais velhos. Tá bom, vou lá. Tá. Aí é o seguinte, tem até uma polêmica, né? Eu não vou entrar aqui nessa polêmica, nessa discussão toda, mas tem uma polêmica sobre a questão de vestimenta, de vestuário e tudo, que muitas vezes, até tem uns colegas meus que são pastores, e nós somos pastores, nós usamos, vira e mexe, usamos terno e gravata. Isso é roupa de empresário da década de 90, nem hoje em dia empresário não usa mais terno e gravata. É uma coisa muito incomum, né? Então, quando a gente sai de terno e gravata no bairro onde a gente está inserido para a nossa igreja, isso já comunica uma coisa bem distante do bairro, da realidade do bairro. Não estou falando que a gente não tem que deixar de usar, não é uma... Sim. Não quero entrar nessa polêmica aqui, mas a gente precisa tomar esses cuidados para tentar se equilibrar o mais próximo possível à realidade de estar bem arrumado, mas se adequar à realidade ali do seu bairro. Por exemplo, aqui nós temos em Altamira uma temperatura assim também muito, muito quente, muito alta aqui. Nós estamos aqui agora, por exemplo, deve estar uma base de uns 30 e 34 graus, por aí, 33. Tá fresco, tá fresco. Então, assim, tá calor imenso. Aí no programa do Sábado à Tarde, que é o nosso programa que a gente tem para as visitas, é um programa que não cabe para nós irmos de terno e gravata, porque nenhuma das visitas que nós estamos esperando, que nós convidamos, que nós fomos lá ao encontro delas, nenhuma delas vai vir de terno e gravata, nem sequer de roupa social. Então, por isso que a gente já aconselha, pessoal, vem com a camisa de malha, calça jeans, venha de uma roupa mais leve, porque isso vai comunicar uma coisa de maior igualdade com o grupo que a gente quer alcançar. Sim. Então, esses detalhes, e claro que tem coisa muito mais ampla, como cultura, costume do bairro que você está inserido, isso é ser missional, isso é você tentar se encaixar à realidade. Só vou ler aqui o comentário do pastor Breno, e aí logo em seguida eu dou a palavra para ti, que eu roubei 2 vezes. Só tendo uma leitura missional da Bíblia que conseguimos ser missionais em outros contextos. É isso aí, pastor Breno, valeu. É verdade. Tá ajudando demais aqui. A Fal Cris Braga está dizendo que está formado o clã. Misericórdia. Os irmãos daqui já era. Está formado o clã. Mas pode ir lá, manda ver aí. Você ia dizer. Então, tem 2 aspectos. Primeiro, nós também não irmos para um outro lado, né? Irmos para um outro... então quer dizer que eu tenho que ir de qualquer maneira? Não é isso. Não é isso. É o equilíbrio, né? Exatamente, é um equilíbrio. A vida do cristão, o cristianismo é formado de equilíbrio. Porque é muito mais fácil nós irmos para os extremos, né? Porque é onde está terra firme, é onde você caminha mais fácil. Mas andar no equilíbrio ali na corda bamba é mais difícil. Mas enfim, um outro aspecto também que nós temos que falar, que quem usava muito isso era Paulo. E um dos exemplos mais clássicos de Paulo é quando ele chega e tem um Deus desconhecido. E ele começa a falar, pronto, o Deus desconhecido é o Deus que eu estou pregando. E eles ficam assim, mas tá, aí Paulo pregou, e tá, mas que Deus que é esse aí? Porque lá na Grécia tinha muitos deuses. Tá, mas de que Deus que você está falando? Não, é o do Deus desconhecido, que tem aquele altar ali, pronto. Resolveu o problema. Se inseriu... Foi na linguagem da galera, né? Exatamente, foi na linguagem deles e ganhou e pregou o evangelho para quase o mundo inteiro na época dele, né? Paulo foi um grande exemplo disso aí. Nós vamos ler, inclusive, daqui a pouquinho um texto dele falando sobre esse aspecto, mas falando ainda sobre ser missional, eu acho que o maior exemplo de ser missional é Paulo, mas eu acho que tem alguém acima dele, que esse aí é o concurso, não dá para entrar no concurso de ser missional, que é Jesus, né? Sem incluir Jesus. Jesus não dá para entrar nessa briga. Mas Jesus, ele foi missional da seguinte forma, ele foi encarnacional. Então, se você não consegue entender o que é ser missional,
Ser missional basicamente é isso, é ser encarnacional. Jesus veio, se encarnou, viveu, entendeu a humanidade, e nós devemos também encarnar na cultura que nós estamos inseridos, no bairro onde nós estamos com a igreja, para entendê-los e, consequentemente, alcançá-los. Jesus só podia alcançar a humanidade, salvar a humanidade, porque ele se encarnou na humanidade. Sim. Ele veio e entendeu o que era sentir frio, fome, sede, calor. Ele veio e entendeu tudo. Agora eu sei que o ser humano passa. Ele foi tentado, não caiu em tentação, mas ele foi tentado. Ele viu a consequência do pecado pertinho dele. Então, ele teve um corpo corruptível. Então, tudo ele viu e se encarnou para entender e alcançar. Se a igreja hoje não entender que ela deve ser missional ou encarnacional e encarnar na comunidade para entender a comunidade a fim de alcançá-la, não vai alcançar resultado em momento nenhum. Quando nós... eu não sei agora o livro ao certo que eu li, mas onde diz uma frase que é muito interessante e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Porque muitas das vezes, quando nós falamos de igreja missional, nós falamos de vários detalhes, né? Nós estávamos citando aqui vários detalhes, detalhe de roupa, detalhe de costume, detalhe de tudo isso aí. E aí a pessoa fala assim, mas isso aí é um detalhe. Isso aí é só um detalhe. Não, são de pequenos detalhes que se formam um todo. Essa é a frase que estava no livro. São de pequenos detalhes que se formam um todo. Jesus, ele ia nos detalhes. Ele ia nos detalhes, ia no detalhe, 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 detalhe. Quando ele falava assim, segue-me, a pessoa nem tinha argumento para poder falar que não ia. Porque ele já tinha sanado todos os detalhes. Se nós nos preocupamos com os detalhes, e aí as pessoas fazem o inverso. Querem se preocupar com o todo, que é a programação, que tem que fazer, que tem que chamar. Algo muito interessante que acontece aqui na nossa união, aqui na União Sudeste, onde eu estou hoje, o nosso líder de jovens, ele fez uma programação, talvez você já deve ter escutado, que é o Atos 2019. Sim. O Atos, ele falou assim, o pessoal que foi para o Atos, ninguém sabia quem ia cantar, quem ia falar, quem ia pregar, só foi. E ele falou, você não precisa saber. Você precisa saber que você vai ter um encontro com Deus. Acabou. Acabou. Então, assim, ele se preocupou com os detalhes da programação. Aí, eu não fui, minha esposa foi, Vanessa foi. Pergunta a Vanessa se esse ano, ela já estava aqui, amor, a gente tem que ir no Atos, a gente tem que ir no Atos, a gente tem que ir no Atos, a gente tem que ir no Atos. Por quê? Não teve, assim, pregadorzão de ponta, vamos lá, aquele super evento. Não, é ir para ter um encontro com Deus. E acabou. Ele se preocupou com os detalhes, e aí você nem tem que se preocupar tanto com o todo, porque os detalhes já formaram o todo, e acabou. Sim. Então, assim... Porque quando você lida com igreja atracional, você vai preocupar com coisa grande, com um grande cantor, com um grande pregador, né? E sendo que se você não se preocupou com os detalhes, o grande pregador, o grande cantor, não vai ter diferença, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, quando você tem a ideia missional na mente, os detalhes vão ser muito mais importantes, né? Quantas vezes nós já participamos de programações gigantescas, e nós não estamos aqui para poder falar mal da igreja de forma nenhuma, mas nós participamos de programações gigantescas que nós olhamos, tem um grande número ali que presta atenção na programação que está acontecendo, é quem está sentado mais perto do palco. E quantas pessoas estão rodando lá fora no pátio, lá do lado de fora e outras coisas. Porque é um evento, é uma programação. Quando é um evento para a igreja, para os membros da igreja, ok, eu acho que tem seu... tem seu lugar. Sim, tem seu lugar. Aí você trazer cantores, E é o que acontece, por exemplo, nas campais. Legal, muito bacana. Exato. Eu acho muito legal o encontro dos irmãos ali da associação, até de mais associações. Muito legal, bacana. Essas programações têm o seu lugar. Só que, quando você faz algo para levar o evangelho, para que pessoas sejam convertidas naquele ambiente, aí eu já não acho acho que não alcança da mesma forma que deveria alcançar se fosse algo mais nuclear. Ou então, se você faz um evento desse, essas pessoas têm que ser cuidadas por pessoas mais próximas. Porque senão fica perdido. Claro. Vai num evento desse gigantesco, fica perdido.
Fica perdido. E aí nós entramos que isso é um princípio muito fantástico que vem de muito tempo atrás, lá no deserto. Quando Moisés lá e o sogro dele fala assim, filho, se você não dividir o povo aí, você vai ficar perdido. Isso era o quê? Era cuidar de mais de perto. É um cuidado. É se preocupar com o que está acontecendo lá. Porque imagina, 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Como que Moisés ia saber o que estava acontecendo com o fulano lá atrás, lá no fundo, que vem... Não sabe. E se ele tentasse saber disso tudo, ele não ia dar conta. E é o que acontece É um outro princípio, inclusive, pastor, de uma igreja missional, é esse cuidado mais de perto. Daqui a pouquinho então vamos falar sobre isso. É a igreja em PGs, né? Uma igreja missional, ela tem essa característica de dividir o cuidado para que não seja centralizado tudo no grande líder e que mais pessoas ajudem a pastorear, ajudem a cuidar. Enfim, eu acho que está nesse caminho aí. O pastor Breno falou lá no começo, né, que a ideia de Deus era pequenos ciclos. Nunca foi de ter megas igrejas. E nós conhecemos muito bem a realidade. Uma igreja aí talvez de uns 2, 3 mil membros, se trabalha ali uns 5%. O restante são pessoas que vêm assistir um culto. Isso aí são consumidores, né? Não são executores. Isso é uma nomenclatura até que nós estamos acostumados com isso. Eu estou indo lá assistir o culto. E aí tem uma ideia que está até no livro o Guia para Ministros, onde nós entendemos que o culto é o seguinte: nós vamos lá, sentamos, nós somos os espectadores e acontece um culto lá na frente. E nós estamos ali vendo o culto. Nós estamos assistindo um culto. Quando, na verdade, nós teríamos que ir prestar um culto a Deus. Nós é que estamos lá na frente e Deus é a plateia. Essa é a ideia do culto. Participação ativa, né? Exatamente. Nós não estamos lá assistindo um culto, nós estamos prestando um culto. Quando você tem essa ideia de assistir um culto, você não canta. Você, quando tem alguém lá na frente, dando algum recado, dando algum anúncio, ou então fazendo um louvor especial, é a hora de você sair para beber água, é a hora de você bater papo, é a hora de você pegar o celular, porque você está ali assistindo. Fala, não, isso aqui eu não gostei, então eu vou deixar de assistir. Quando você entende que você está prestando um culto, porque eu fico imaginando assim, num grande teatro, nós lá na frente e Deus na plateia. A gente ia fazer tudo para dar tudo certo. Ninguém ia pegar no celular, porque Deus está vendo. Peraí, é Deus que está me vendo ali, eu tenho que dar o meu melhor. Se nós tivéssemos esse pensamento, nossos cultos seriam mais fervorosos, nosso estudo da Bíblia seria totalmente diferente, nossos louvores seriam especiais. Tem gente que reclama, eu já vi diversas vezes gente reclamar, mas o louvor da nossa igreja é tão desanimado, ninguém canta. É porque não tem banda. É porque não tem banda, é porque não é música ao vivo. Eu concordo também, eu sou fã de música ao vivo. Para mim, todas as igrejas tinham que ter. Mas só que... E traz todo um brilho diferente. Só que se nós ficarmos presos a isso... Peraí, não é porque tem banda, é porque ninguém canta. É porque não pode ser um fator determinante, né? Não pode ser um fator determinante. Nunca. Quando nós estamos lá assistindo um culto, e aí toca um hino lá que você não gosta, você automaticamente, não, esse aí eu não gosto, não, esse aí eu não vou cantar. E aí você fica conversando, você chama alguém para conversar, você sai para tomar mexe água, no celular. Enfim, tudo atrapalha a adoração a Deus. E isso é algo muito perigoso que está acontecendo dentro da nossa igreja. E isso é refletido, esse é o ponto que eu queria chegar, isso é refletido quando pessoas vêm na nossa igreja. Isso é muito refletido, as pessoas percebem. Claro. As pessoas percebem. Peraí, o pessoal aqui, que adoração é essa? Que o pessoal está conversando, uma conversa danada, gente mexendo no celular, gente brincando, gente rindo. Em muitas igrejas, se você sentar lá no fundão da igreja, você não consegue nem prestar atenção no culto. Porque a gente conversando o tempo inteiro, a gente rodando, a gente andando. E as visitas que vêm na nossa igreja, normalmente a visita vem, ela não vai sentar lá na frente, ela vai sentar lá atrás. Que ela não quer ser percebida, ela fica ali retraída. E aí, quando nós falamos assim, a gente não sabe mais o que faz, o pessoal não quer saber de nada, né? O pessoal não tá, eles não estão nem aí para Deus.
Não, porque eles não viram Deus. A maior desculpa é botar a culpa no outro, né? Não, é porque não quer saber. O povo é difícil hoje, não quer saber mais de Deus. Veio aqui uma vez e foi embora. Ou nunca vieram aqui, a gente prepara o grande evento, ninguém vem. Não sei o que está acontecendo. Mas é porque a gente está perdendo o senso de ser missional, de pensar com a mente do visitante. A gente não pensa mais o que o visitante vai pensar se isso aqui acontecer. A gente tem que evitar isso aqui. A gente está entrando aqui nos detalhes de culto, né? Então, se o visitante vê isso aqui acontecendo na minha igreja, vai ser legal? Não, isso não pode acontecer. E Jesus, inclusive, falando sobre ser missional, sobre ser encarnacional, sobre se encarnar lá e entrar na cultura, entrar na comunidade. Olha a dica que ele dá, até quero ler esse texto aqui, Lucas 10, verso 8. Ele diz assim, se uma cidade os acolher, comam qualquer alimento que puserem diante de vocês. Claro, ele não está falando de alimento impuro aqui. Vale deixar esse detalhe. Mas ele está dizendo assim, ó, se colocarem lá a comida, comam. Em outras palavras, entra na cultura, entenda, aprenda os costumes, entra no negócio deles lá para você alcançar. Porque quem se encarna, alcança. Quem entra na cultura, alcança muito melhor, vai ter muito mais credibilidade. Quem passa a entender o seu bairro, quem passa a entender os colegas do trabalho, os costumes, os gostos, quem passa a entender as pessoas que estão ao seu redor, a vizinhança, vai ter muito mais credibilidade na hora de falar, passa credibilidade. Deixa eu só complementar aqui, que veio os comentários aqui, o Emanuel Leite, que é o nosso professor da classe de Apocalipse, daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, ele vai entrar na live também, na nossa comunidade Sentir Mais, com a classe de Daniel, no livro de Daniel. Bacana. E ele está dizendo aqui, verdade, mano, pequenas igrejas sempre foi o plano de Deus. A Cilian Lins está dizendo, cheio de gente esquenta banco hoje em dia, né? Aí essa pessoa dirige mal louvor, tem tudo isso aí também. O batismo foi só um banho, são as desculpas que eles dão, né? A Eliane está dizendo aqui, alguns tempos, deixa eu ver aqui, ó, alguns tempos viraram apenas palcos de show, alguns templos, né? Defina o que é princípio e o que é costume. Tem um amigo meu mandando um abraço aí, o Harrison, lá da uma igreja de prática que eu fiz lá na Bahia ainda. Um abraço, viu, meu amigo? Obrigado por você estar aqui acompanhando a gente aqui. Tô vendo aí, a gente conversa de vez em quando aqui também. Nem sabia que era seu amigo, de vez em quando a gente conversa aqui no direct também. O Harrison a gente mas boa daí a Ciliana tá pedindo pra gente definir, não vou tentar ser o mais breve possível dando essa resposta para ela aqui, pra gente não fugir muito do tema. O que é princípio, o que é costume? Costume, princípio é aquilo que está pautado na palavra de Deus, baseado na palavra de Deus. Costume é aquilo que está mais referente a uma sociedade específica do que ao que está na Bíblia. Então, tem coisas que são específicas de uma sociedade. Por exemplo, na Escócia, você vai na Escócia, os homens usam saia, alguns deles vão usar saia. Então, é mais uma questão de costume local do que um princípio. Isso aqui nem está na Bíblia, nada disso. Então, princípio e costume está mais ou menos nesse sentido aí. Voltando aqui já para indo para a parte final, para a gente fechar, falando sobre igreja missional, para pescar, a gente falou aqui sobre ser pescador de homens, né? Jesus chamando os discípulos, e chama a gente também hoje em dia para ser pescadores de homens. Para pescar é preciso entender a cultura aquática dos peixes, que não é a nossa. E aí eles não vão pular no barco. Você tem que entender o que o peixe gosta, como é que o peixe lida, o que o peixe faz, colocar a isca quase que na cara dele aqui para ele pegar. Aí você vai pescar alguma coisa. Se não for assim, vou fazer aqui um grande evento porque ele vai vir. Isso é ser igreja tracional. Igreja missional é aquela que entende do peixe, pesquisa sobre o peixe, coloca a isca certa para o peixe e pesca o peixe. Se não for assim, você vai ficar esperando o peixe pular no barco, ele nunca vai pular. É aquilo que Paulo, lá em 1 Coríntios, até vou ler esse texto aqui, 1 Coríntios 9, 22, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 22, está aqui, já encontrei. 1 Coríntios 9, 22, o texto diz assim, quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e eu possa salvar alguns. Então ele procura sempre um ponto comum, sempre procura falar a linguagem, entender. Isso é ser missional. Paulo, como nós falamos fora Jesus, foi um dos caras mais missionais que existiram no planeta Terra. Então,
a gente precisa entender de peixe para saber pescar. Se eu quero ganhar a comunidade que está ao meu redor, a sociedade ao meu redor, eu tenho que entender como que eles pensam, seus costumes, o gosto, as manias que eles têm, a forma de falar, para eu me aproximar e ganhar esse povo. Não tem jeito. Mas nunca nós podemos, como nós diversas vezes aqui estamos falando, nós nunca podemos abrir mão dos nossos princípios para alcançar alguém. Não é isso que Paulo fez. Exato. Paulo não fez isso em momento nenhum. E aí entra o que nós falamos. O que é princípio? Princípio é o que está pautado na palavra de Deus. Isso é princípio. Certo. Isso é princípio. Até acho que o João Vitor também teve aula com ele, o nosso professor lá, o pastor Gondim, ele disse assim que ele foi uma cidade onde o pastor, por exemplo, aliás, pastor não, crente nenhum, usava bermuda na cidade. Nenhum. E ele falou assim, estou lá passeando de camiseta, bermuda. Falou assim, não, pastor, o ancião da igreja vê, pastor, aqui crente não usa bermuda, não. Nenhum. Ele falou assim, e aí, o que eu ia fazer? Eu ia bater de frente? Não, isso aí é um absurdo. Cultura, costume. Isso aí é um absurdo, eu vou usar bermuda assim, isso não tem nada a ver com calor. Ele falou, um calor. O pessoal que anda andava de calça social e chinelo, porque é muito calor. Mas estava lá de calça social, o crente só usava calça e calça social, mal um jeans. Falou assim, então o que eu ia fazer? Eu ia bater de frente? Claro que não. É a cultura do local. A cultura do local. Então, assim, muitas das vezes nós olhamos para as coisas, olhamos para as necessidades das pessoas e pensamos assim, isso é frescura, isso é bobeira, isso aí não tem nada a ver. Não, pelo contrário. Se nós queremos alcançar, nós precisamos e necessitamos entender como que a pessoa pensa. Claro. E a respeito ainda, fazendo um paralelo aí a respeito da pesca, quem é pescador sabe. Se você chegar lá em cima do barco e ficar conversando e ficar fazendo festa, o peixe não vem. O peixe não vem. Não vem. Não vem. Se você não entender, se você quer pegar peixe mesmo, ou se você quer ter só um barco bacana, quer ter fama de pescador, aí beleza, ok. Você pode ir lá, você pode brincar em cima do barco, fazer uma festa. Ok, tá tudo certo. Agora, se você quer ser pescador mesmo, um abraço aí para minha diretora, a Ellen Gouveia, entrou aí. Um abraço, viu, minha diretora? Um abraço, diretora. Tô vendo aí que tem uma galera entrando aqui também, pastor Francisco Coelho, que é amigo aí ele é o evangelista aqui de uma das missões aqui no Maranhão, pastor Fernando Galvão, que é o pastor aí top das galáxias, que é um amigo aí também, departamental lá na missão Nordeste Maranhense também, então o pessoal tá acompanhando aí também. Então, assim, se nós quisermos ter uma impressão de pregador, de pescador, né? É igual quando vai jogar bola, que tem todos os apetrechos ali, caneleira, meião, entra todo cheio de coisa, mas não joga nada. Parece jogador, mas não joga. Mas não joga nada. Normalmente quem chega cheio de pompa não joga nada. Para pescar é a mesma coisa. Se você quiser lá um barcão grandão e cheio de coisa, beleza, ok. Você pode continuar mesmo. Agora, se você quer pescar, tem quantas pessoas que vão lá pescar, vai com a sua canoazinha pequenininha e volta cheio de peixe. Porque não precisa. Não precisa. A Carol Pio também é daqui de Barra de São Francisco. O pessoal de Barra de São Francisco está tomando aí a nossa live. Um abraço, Carol. Então, assim, se quando nós mudarmos a mentalidade de que nós talvez não precisamos tanto equipar o nosso barco, ter muita coisa, eu não estou dizendo aqui de estudo, que nós não temos que nos capacitar, não é isso. Porque se você conversar com um pescador que vai numa canoazinha, ele sabe muito mais de peixe do que qualquer um outro. Ele sabe. Então, assim, nós temos que nos especializar em quem nós queremos buscar, em quem nós queremos alcançar. E muitas das vezes nós estamos nos especializando no barco. Em quem é o barco, como que é o barco, como que funciona o barco, como que nós temos que fazer para o barco andar mais rápido. Ok, não adianta o barco andar mais rápido, você está indo para pegar peixe, você não está indo para poder passear. E aí o que acontece com a nossa vida hoje?
nós estamos equipando o barco está ficando mais rápido, o barco está... E aquela coisa toda. E é um barcão. Ok, mas o barcão, ele ainda tem que pegar peixe. Tá geladinho, tá bonito, ar-condicionado. Ar-condicionado e aquela coisa toda. Eu não estou dizendo que não tem que ter conforto na casa de Deus. Pode ter, ok, beleza. Mas deve ter. É até uma forma de atrair as pessoas também. É uma forma de alcançar as pessoas também. Mas esse não deve ser o foco. Nós estamos muito preocupados em estudar como que é o barco, como que o barco vai andar, como que ele vai fazer, e nos esquecendo da nossa verdadeira função, que é pegar peixe. Exato. E aí, quando você não estuda a vida do peixe, você não pega o peixe. Quando você não sabe quem o peixe é, o que ele gosta de comer. E outra coisa. E aí, nós usamos a maioria das vezes o mesmo método para pegar tudo quanto é peixe. Não, eu vou fazer isso aqui, que isso aqui deu certo. Não. Se você jogar uma isca muito grande para um peixe pequeno assim, ele não vai pegar. Tem determinados tipos de isca para determinado tipo de peixe. Jesus não usou Por isso tem que ser missional, entender. Né? Jesus não usou o mesmo método para todas as pessoas. Para algumas pessoas ele curou, para outras pessoas ele conversou, com outras pessoas... um grande exemplo disso foi Nicodemos. Nicodemos ele foi ter com Jesus à noite, ele foi falar com Jesus à noite porque ele estava com vergonha de que as pessoas vissem ele com Jesus. Jesus sabia disso. Em momento nenhum, Jesus falou assim, Jesus, vou lá encontrar com esse cara. Se ele quiser vir conversar comigo, ele que venha conversar comigo na hora que eu estou na frente de todo mundo. Por que ele não quer vir na frente de todo mundo? Não, é de noite que você quer conversar comigo, filho? Eu vou conversar com você de noite. Salvou. Tá bom, ok. Se é necessário para alcançar, vamos usar isso. Vamos usar. Claro, a gente não vai ultrapassar princípios como já temos colocado aqui. Sim. Mas se é necessário fazer isso para salvar sem ferir princípios, então vamos nessa, vamos fazer isso. Exatamente. Eu estou aqui agora já caminhando para o final, porque a gente tem até uma outra live aqui para entrar já. Só um último aspecto aqui, João Vitor. Sim. Quando Jesus falou, como nós falamos, Jesus ele é assim, ele é o or de tudo isso aí. Jesus ele veio para nos mostrar como fazer. Um outro exemplo bem clássico que tem é a vida de Zaqueu. Olha como Zaqueu teve um encontro com... Ele nem queria. Ele só foi ver quem era. Ele estava interessado. Deixa eu ver quem é aqui. Deixa eu ver quem é. E ele sobe em cima da árvore para ninguém ver ele. E Jesus para embaixo da árvore e vai até na casa dele. Jesus vai além. Jesus atende a expectativa dele, porque Jesus sabia que ele queria conhecer. E hoje em dia, as pessoas que vêm até a nossa igreja, as pessoas que nos procuram para falar de alguns assuntos, elas estão como Zaqueu. Elas querem conhecer. Não importa quem é, elas querem conhecer. E aí nós ficamos assim, você quer conhecer? Então você vem até a mim. Você vai até lá na minha casa, vão lá na igreja. Não, vai até ela. Vai na casa dela, como Jesus vai fez. De encontro, né? Vai de encontro ao que ela precisa. E aí, aqui para a gente fechar, tem alguns trechos do livro Uma Igreja Missional na Bíblia, que fala que a igreja missional hoje ela deve ter algumas características. Primeiro, o seu culto deve marcar claramente o que é a nossa comunidade missional. Ou seja, o culto tem que ser preparado pensando no outro, nas necessidades do outro, o que o outro espera, o que o outro quer. Essa comunidade missional, uma igreja missional, é uma igreja que trabalha fortemente com pequenos grupos. Tem pequenos grupos porque o pequeno grupo fortalece a vida em comunidade e fortalece a ideia de estar acompanhando mais de perto, o que é uma ideia básica de uma igreja missional. Outra coisa também é você, dentro da comunidade, da igreja missional, é você ter uma vida em comunidade muito intensa, porque a vida em comunidade traz pertencimento. E o mundo hoje em dia não é só uma outra sociedade ou outra comunidade aí por aí afora, não. O mundo como um todo, hoje, espera viver esse senso de pertencimento. Então, a vida em comunidade, numa igreja missional, deve ser muito forte. Tá bom? Galera, vocês estão aí, muito obrigado por terem participado. A nossa live já está chegando aqui, já até extrapolou um pouquinho do tempo. Já. Mas muito obrigado por terem vindo. Eu quero agradecer a presença do pastor Rafael. Aí, a live lá do Emanuel, do livro de Daniel, já começou lá. Então, a gente já está indo para lá. Nossa, está restando aqui poucos segundos. Mas valeu, pastor Rafael, pela presença. Tamo junto. Valeu, galera que acompanhou. Mês que vem a gente vai ter uma outra classe. Provavelmente o pastor Rafael vai estar com a gente aí de novo. Mas que Deus abençoe vocês.
Obrigado por tudo. Queria só fazer uma oração bem breve com vocês. Obrigado, Pai, por estarmos juntos e pelo que aprendemos. Abençoa cada um que esteve conosco, abençoe o ministério do pastor Rafael, em nome de Jesus.